Nos primeiros 10 anos deste século, tivemos 3 grandes quebras. A primeira foi pela quebra do subprime imobiliário em 2006 e depois, em 2008, a quebra dos bancos. E é sempre bom lembrar que também tivemos a quebra gigante em 1929. Fico irritado cada vez que escuto esses caras que não entendem de economia dizer em colunas e jornais sobre o crash de 1929. Eu te digo que a crise de 29 nem se compara a essa que está por vir. É por isso que escrevo, falo e estou muito preocupado com o nosso futuro, o nosso bem-estar e o estado da economia. Há pouco tempo atrás eu entendi que o melhor momento para se preparar para um acidente é antes de um acidente acontecer. E o maior acidente da história mundial está vindo. Eu tenho muitas novidades sobre ele. Tenho uma grande notícia acerca dessa crise. A boa notícia é que o melhor momento para ficar rico é durante uma quebra econômica. A má notícia é que essa quebra será longa, o que para mim também é uma boa notícia. Há algo sobre ser uma pessoa de idade avançada que é muito bom. Eu tenho um conhecimento que nenhuma escola ensina. Tenho a experiência do que realmente vivi ao longo da história. Eu sou um pouco estranho porque gosto de travamentos e crises, então esta próxima quebra vai ser realmente muito boa. Digo isso pois experienciei muitas crises. Os pontos negativos é que essa crise vai trazer a queda do ouro, das ações e do Bitcoin. Mas a boa notícia é que um crash é um bom momento para ficar rico. O grande debate é: haverá inflação ou deflação? Se você olhar historicamente e analisar o que acontece hoje, verá que a dívida nominal com o PIB é uma correlação do volume de dinheiro multiplicado pela velocidade de circulação do dinheiro. Isso ocorre da mesma forma há anos, ou seja, olhando para isso, podemos ver se haverá ou não uma crise. Todo mundo pensa que vai ser inflação, o grande desastre da crise, mas a circulação de dinheiro é uma grande aposta para o caos. Eu sempre falo sobre a circulação do dinheiro estar caindo. As pessoas não estão gostando. Então, o governo injeta todo esse dinheiro em altos preços. Enquanto isso, os asiáticos estão alcançando a economia norte-americana. Desde que seus portos finalmente foram abertos para o negócio, eles se tornaram uma potência, mas também criarão uma tendência para a inflação transitória. Mas o problema é que estamos presos com uma dívida enorme e tudo que foi feito foi aumentar o mercado de ações e o mercado imobiliário. O dinheiro gerado no país não vai para a economia. Essa é a parte triste, porque isso permite que os ricos fiquem cada vez mais ricos, mas que a classe média, pobre, fique cada vez mais pobre. É trágico o que está acontecendo. Eu não sei o que vai acontecer exatamente, mas nenhum estado cresce imprimindo dinheiro falso. A circulação do dinheiro continua caindo, mas a dívida continua subindo. Você e eu não precisamos ir para Harvard para entender que isso não é bom. Este vai ser o maior crash da história mundial. Nós nunca tivemos tantas pessoas endividadas com números tão altos de crédito. Estas dívidas têm sido o maior problema de todos. A relação dívida e PIB está fora de linha nas reservas federais. Então, quando o PIB cai, isso traz todas as outras coisas para baixo. Há uma citação de Lennon que gosto muito, a qual ele diz que o estabelecimento de um banco central é 90% dependente da comunicação de uma nova nação. Isso é mais que uma citação, é um manifesto. A melhor maneira usada por pessoas mal intencionadas para destruir o sistema capitalista e trazer a desinformação às pessoas, privar a comunicação real entre elas e os bancos e desvalorizar a moeda. A separação entre o mercado de ações e a economia nunca foi pior. Eu estou incomodado porque o dinheiro fica só no mercado investidor. Toda vez que a Reserva Federal faz algo ou o Tesouro Nacional faz algo, só caras como eu ficam mais ricos. O dinheiro não está indo para a economia real. Eles não estão investindo. Eles não investem há anos em instalações e equipamentos. Então temos desemprego e subdesemprego maciços. A melhor maneira de destruir um sistema capitalista é estragar a moeda que o país detém. Em 1971, o presidente Nixon tirou o dólar do padrão ouro. Muitas pessoas sabem que nesse período eu busquei algo para valorizar o dólar que o Nixon havia retirado. Em 1972, eu era piloto da Marinha. Eu sobrevoava no Vietnã e fui atrás das linhas inimigas à procura de ouro porque era ilegal e conseguiria comprar por um valor abaixo do meu país. Em 1972, muitos americanos possuíram ouro quando os mercados quebraram. Esta, até os dias recentes, é a melhor escolha para ficar rico. Por isso estou ficando muito entusiasmado com a chegada de uma quebra, porque as melhores ações virão e se tornarão possível para muitas pessoas. Infelizmente, haverá uma agitação social massiva. É com isso que eu estou mais preocupado, porque não reinvestimos. Nós temos a Reserva Federal e o Tesouro só investiu na classe investidora. Eles não investiram na classe trabalhadora, e as classes trabalhadoras continuarão sem emprego, sem remuneração, sem seus planos de aposentadoria. O pouco dinheiro que essa classe tiver vai ser aniquilado pelo
pelo governo. E por isso estou dizendo que não gosto do que está acontecendo. Há um tempo eu pesquisei no YouTube e em todos os mercados financeiros sobre esse assunto. Isso é uma das melhores coisas da tecnologia, o acesso ilimitado à informação e ao conhecimento. Eu busco escutar alguns dos caras mais inteligentes do planeta. Depois de pesquisar, resolvi ver um vídeo de Leslie Hunt, o qual ele falava sobre deflação. Eu me assustei após analisar um ponto, o qual ele chamou a atenção. Em muitos lugares, o governo apoia que as pessoas permaneçam pobres, mudando a mente delas na educação. Outra coisa que está acontecendo é que quando a renda das pessoas diminui, elas se tornam dependentes de qualquer coisa que lhes traga segurança. E isso é um perigo, pois se você se sentir seguro em um lugar, aceitará passar por todas as atrocidades que ele lhe propor. Agora, o governo dos Estados Unidos nos diz que a pobreza foi vencida na América. Talvez a pobreza tenha sido vencida, mas o que me preocupa é que aumentou a mentalidade entre as pessoas de que o governo e terceiros deveriam cuidar delas. De qualquer forma, a razão pela qual a inflação vai acabar com as pessoas é porque a pessoa média é um consumidor. Porém, a inflação ocorre e esses pobres trabalhadores continuam ganhando o mesmo por ano, deixando cada vez mais de comprar suas necessidades, como gasolina, comida, etc. Tudo isso acontece porque grandes líderes de alguns países estão protegendo os banqueiros que lucram todo dia em cima da classe trabalhadora. É por isso que eu sinto pelas pessoas da classe trabalhadora. Eu acho um crime que o nosso sistema escolar seja parte do projeto de deixar as pessoas com a mentalidade na pobreza. Não há educação financeira nas escolas e isso é um erro. Eu venho dizendo isso desde que escrevi meu primeiro livro, Se Você For Rico e Feliz, Não Vá à Escola. Isso foi muito antes do livro Pai Rico e Pai Pobre. Demorou para os sinais aparecerem, mas hoje podemos ver o que está acontecendo. As pessoas ainda estão dizendo, eu fui para a escola, eu posso dirigir navios, posso ser um bom advogado, eu sou um arquiteto. Não estou desvalorizando as profissões, elas são muito importantes para a sociedade, mas de qualquer maneira, tudo isso é besteira, porque a escola as faz pensar que só um diploma basta para ser rico. Você faz seu futuro e se você não for atrás de uma educação financeira, quando a crise chegar, você não irá sobreviver a essa catástrofe.